Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Bom, eu acho que eu vou colocar nos dois canais, Fé em Ação e Canal no Alvo, porque é um conteúdo muito importante. Então vou estar soltando aí nos dois canais. Então seja bem-vindo para você que está no Alvo e você que está no Fé em Ação, seja bem-vindo também. Por que eu vou soltar nos dois canais? Porque é um conteúdo que diz respeito aos dois canais, a respeito de profecias, né? A respeito dos profetas. Será que ainda existe, biblicamente? Bom, eu estudei a Bíblia aí quase toda a minha vida, né? Além dos cursos de teologia, outros cursos. E será que existe ainda profetas hoje em dia? Será que essas profecias que estão sendo faladas tem base na Bíblia para isso? Este é o conteúdo de hoje. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, se ainda existem profetas hoje em dia e se Deus fala ainda com a igreja, como ele fala, de que forma se ele fala hoje em dia com a igreja. Beleza? Então fica até o final do vídeo, já deixa o like, você conhece o conteúdo, compartilha, comenta, se inscreve. Forte abraço e bora para esse vídeo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje quero convidar você a embarcar comigo em um estudo profundo sobre um tema essencial na vida cristã: as profecias. Muitas vezes nos perguntamos: Deus ainda usa profetas hoje como fazia no passado? Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre profecias, desde o Novo Testamento até os dias de hoje. Vamos falar também sobre como discernir as profecias verdadeiras e entender o papel delas na edificação da igreja. Pegue sua Bíblia, um bloco de notas e abra o coração para receber o que Deus tem para nós. Para começarmos, precisamos entender o que é profecia. No Novo Testamento, a palavra profecia não se refere apenas à previsão do futuro, como era comum no Antigo Testamento. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, a profecia é uma forma de Deus comunicar sua vontade e guiar o seu povo. Você sabia que a profecia é um dom espiritual? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo lista a profecia como um dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Ele também nos incentiva a buscar esse dom com zelo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Isso significa que a profecia não é restrita a um grupo seleto. É algo que Deus pode usar em qualquer um de nós para a sua glória e para o bem do corpo de Cristo. No Novo Testamento, o propósito da profecia é claro: edificar, exortar e consolar. Não se trata de trazer confusão ou temor, mas de fortalecer a fé e a unidade entre os cristãos. Então, desde já, é importante termos em mente que a profecia é um presente do Espírito Santo para a igreja e não algo do passado ou distante de nós. Vamos agora olhar para exemplos específicos de profetas no Novo Testamento. Em Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28, encontramos Ágabo, que profetizou uma grande fome que de fato ocorreu nos dias de Cláudio César. Esse é um exemplo claro de como Deus usava seus servos para trazer mensagens específicas e práticas à sua igreja. Mais tarde, em Atos, capítulo 21, versículos 9 a 11, o mesmo Ágabo alertou Paulo sobre sua prisão iminente. Ele tomou a cinta de Paulo, amarrou os próprios pés e mãos e declarou: "Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios." Outro exemplo fascinante são as 4 filhas de Filipe, o evangelista, mencionadas em Atos, capítulo 21, versículo 9. Essas mulheres profetizavam, mostrando que o dom da profecia estava presente tanto em homens quanto em mulheres na igreja primitiva. Isso reforça que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas e distribui seus dons de acordo com sua soberana vontade.
Esses exemplos nos mostram que a profecia no Novo Testamento não se limita a um grupo ou momento específico. Ela está inserida no contexto da edificação do corpo de Cristo. E isso nos leva à pergunta: por que não hoje também? Aqui entramos em uma questão teológica importante. As profecias ainda estão ativas hoje? Existem duas principais visões sobre isso. A primeira é o cessacionismo. Alguns cristãos acreditam que os dons miraculosos, incluindo a profecia, cessaram com a morte dos apóstolos e o fechamento do cânon bíblico. Eles baseiam essa crença em textos como 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz: as profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. A segunda visão é o continuacionismo. Outros cristãos, especialmente nas igrejas pentecostais e carismáticas, creem que o dom da profecia continua ativo para a edificação da igreja. Eles se apoiam em textos como Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, onde Pedro cita o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Particularmente, acredito que o Espírito Santo não mudou. Ele continua falando, edificando e dirigindo seu povo. No entanto, também precisamos ser prudentes e sábios para discernir o que realmente vem de Deus. Discernir é essencial. A própria Bíblia nos adverte contra falsos profetas. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, lemos: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo orienta que as profecias sejam julgadas. Aqui estão alguns critérios bíblicos para discernir uma profecia. Primeiro, está alinhada com a palavra de Deus? Deus nunca contradiz sua própria palavra. Qualquer profecia que vá contra os ensinamentos bíblicos não pode ser de Deus. Segundo, edifica, exorta e consola. Profecias devem trazer esperança e direção, não confusão ou medo. O propósito sempre será edificar a igreja. Terceiro, glorifica a Cristo. Toda verdadeira profecia aponta para Jesus, como vemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por fim, há o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá paz e confirmação no coração. Quando ouvimos uma profecia verdadeira, sentimos a presença de Deus e a paz que excede todo o entendimento. Deixe-me compartilhar alguns testemunhos modernos de profecias. Igrejas ao redor do mundo relatam palavras proféticas que trouxeram direção e conforto em momentos cruciais. Por exemplo, há relatos de missionários que receberam palavras proféticas que os ajudaram a evitar perigos iminentes e a alcançar comunidades inteiras com o Evangelho. Outro exemplo é o de congregações que, ao orarem por orientação divina, receberam profecias específicas sobre como agir em crises financeiras ou decisões ministeriais. Esses testemunhos nos lembram que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua falando com seu povo. Concluindo, irmãos, as profecias ainda são usadas nos dias de hoje como eram antigamente. Deus é fiel e continua edificando sua igreja através do Espírito Santo. Cabe a nós buscar o dom de profetizar, como Paulo nos incentiva em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, e sermos prudentes ao discernir as palavras que ouvimos. Lembre-se, toda profecia verdadeira glorifica a Cristo e edifica o corpo de Cristo. Que possamos abrir nossos corações para ouvir a voz de Deus e sermos guiados pelo seu Espírito. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrar com uma oração.
E aí, amado, nós vamos aqui fazer uma oração com você, mas antes, deixe seu comentário aí o que você achou desse conteúdo, tá bom? O que você achou de tudo que foi falado. Eu tentei reduzir, ficou um pequeno vídeo. Se você quiser se aprofundar na palavra de Deus, a gente pode aí colocar mais versículos, enfim, trazer todo um estudo para você dentro dos canais, tá bom? Mas eu acho que o vídeo curto fica mais fácil, a gente vai fazendo vídeos menores, mostrando algumas coisas, de repente você junta tudo aí, né? Vai assistir um pouquinho um dia, um pouquinho o outro, fica melhor. Bora então orar, falar com Deus? Feche seus olhos, querido, coloque a mão aí sobre o seu coração, vamos falar com Deus. Pai, eu agradeço, Senhor, por esse conteúdo que o Senhor nos disponibilizou nos canais. Obrigado, Senhor, porque a gente, através da Tua palavra, do conteúdo que o Senhor nos proporciona, nós podemos aprender. Que este conteúdo caia no nosso coração, que a gente possa crescer. Ensina Teus filhos, instrui Teus filhos, Pai, para que eles possam aprender cada vez mais e crescer no conhecimento, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a Tua palavra, é o Senhor, que é a própria palavra. Então, Pai, nós nos colocamos à disposição para aprender. Obrigado pela vida de cada um, abençoa cada um, que este ano que vai se iniciar seja um ano grandemente abençoado, cheio da Tua presença, principalmente, Pai, porque nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, não há nada que possa nos impedir de sermos vitoriosos. Pedimos ao Senhor os Teus cuidados, a Tua proteção, o Teu amor sobre nós, Teu carinho que eu sei que está sobre nós. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos levante neste ano, transforme nossas vidas e cuide da nossa nação. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até um próximo vídeo.